Seja muito bem-vinda à nossa aula gratuita aqui no meu canal do YouTube. Se ainda não me segues e estás a ver este vídeo pela primeira vez, segue-me aqui em baixo, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Vou adorar saber o que achaste sobre esta aula. Agora, muito se fala sobre signos, muito se fala sobre a maquilhagem do signo. Qual é que é a maquilhagem ideal para mim? O que é que eu devo usar para realçar a minha beleza? E é isso que eu vou-te mostrar hoje. Trazer uma compilação de vídeos sobre a maquilhagem ideal para o teu signo. E o signo de hoje é o signo de Touro, este signo maravilhoso. A mulher de Touro valoriza muito o conforto e o luxo. E é exatamente por isso que a tua maquilhagem deverá conter tons terrosos, tons mais neutros. Assim, os acastanhados, os bronzes, são os tons ideais para a tua maquilhagem se és do signo de Touro. A técnica de maquilhagem ideal para este signo é o Soft Glam. E o que é que consiste no Soft Glam? Soft Glam é a junção entre um look que é clássico, um look sofisticado. E desta forma conseguimos criar aqui uma fusão luxuosa e bem esfumada, ali quase como a pele assim mais aveludada, a pele de pêssego. E por isso vamos começar por fazer a nossa pele. A primeira coisa que tens que fazer é aplicar um bom primer, principalmente aqui na zona das maçãs do rosto, da testa, do queixo, e esfumar tudo muito bem. Eu já apliquei o meu primer e então com o pincel eu vou fazer estes movimentos de rotação para que ele penetre com mais facilidade dentro dos nossos poros, para que nós não tenhamos aquela visibilidade, aqueles poros muito visíveis. Eu estou a usar uma base de longa duração, ela tem uma cobertura média. Esta técnica deverá ter sim uma cobertura média, média alta, para que consigamos dar aqui aquele glamour, aquela sofisticação extra. E então o que é que nós vamos fazer? Eu já pus aqui a minha base na paleta e com os dedos mesmo vou buscar aqui um bocadinho e vou carimbar todo o meu rosto. Podes aplicar a tua base com as mãos, é uma opção tua, mas eu vou te ensinar a aplicar com uma esponjinha. E como é que nós vamos fazer aqui a aplicação com a nossa esponja? A minha esponja já está molhada. Ela não está molhada, ela está úmida. Se eu apertar, não sai água. E este é o ponto ideal para a tua esponja. Porquê? Repara agora na diferença entre uma esponja que está molhada e uma esponja que não está. Ela duplica quase o tamanho dela. E porquê? Porque a esponja, quando está molhada, ela já tem líquido dentro dela e então vai ser muito mais fácil de não absorver tanta maquilhagem, tanta base, que é aquilo que nós queremos. Então, basicamente, nós vamos fazer aqui batidinhas em cima do nosso rosto. Não é arrastar, porque se arrastares, ela vai trazer toda a maquilhagem para baixo e não é isso que nós queremos. Nós queremos que ela fique no sítio. E quando nós damos batidinhas com a esponja, automaticamente nós conseguimos criar aqui uma maior cobertura na nossa maquilhagem. Já tenho a minha base aplicada. Agora eu poderia aplicar mais um bocadinho de base para dar uma maior cobertura, mas na minha pele para já está ótimo. Eu vou aplicar o meu blush em creme. Eu vou fazer uma base com este blush. Ele é um bocadinho escuro, mas ele vai trazer depois quando ele estiver esfumado, ele vai trazer este calor tão típico do signo de Touro. Desta forma, parece que este lado ficou mais preenchido do que só aqui no centro. Se nós aplicarmos apenas aqui no centro da maçã,
não vamos conseguir trazer este alongamento para o nosso rosto e não vamos conseguir criar aqui esta sensação de preenchimento, esta sensação de botox, digamos assim. Eu vou aplicar mais, vou carregar mais, exatamente porque quando formos aplicar o pó translúcido, ele vai se dissolver, ele vai ficar meio que apagadito e então é necessário trazer que carreguemos um bocadinho mais para trazer exatamente esta sensação de quente ao nosso rosto. O blush ideal para este tipo de signo passa pelo rosa, o vinho, mas atenção ao vinho, ok? Não pode ser um vinho extremamente pigmentado, senão não vais conseguir esfumar. Mas também podes usar um pêssego, um coral, algo mais quente, mais vivo, mais vibrante, para que consigas trazer este quente, esta sensação de quente à tua maquilhagem. Agora que eu já apliquei toda a parte em creme, eu vou com o meu fixador usar uma esponjinha de veludo, pegar num bocadinho de pó, tirar o excesso na minha mão e vou aqui no cantinho da minha olheira carimbar para selar. Porquê? Porque ao fazermos com esta esponjinha, estamos a evitar marcações, que é aquilo que nós não queremos. Ao mesmo tempo, acabamos por esfumar esta zona da olheira sem pesar, sem trazer muito pó aqui para estas zonas. Porquê? Porque quando nós temos uma pele madura, a partir dos 25 anos, nós temos uma pele madura. Então, tendemos a ter esta zona mais seca, mais quebradiça. Então, é necessário evitarmos aqui um bocadinho os pós, mas também temos que selar para evitar realmente que ao longo do dia ele desapareça. Vou com o meu pó no pincel carimbar por todo o rosto. Atenção que estes pós, eles são muito fininhos e eles têm uma coisa chamada mica. O que é que quer dizer a mica? Quer dizer que ele pode estourar no flash da tua câmera, portanto, sempre que fores aplicar este pó, muita atenção à quantidade que aplicas. Eu apliquei por todo o meu rosto com batidinhas. E agora é que vem aquele truque de milhões que eu ensino às minhas alunas. Vamos esfumar tudo para desta forma uniformizar e trazer aquele efeito blur dos filtros do telemóvel. Eu vou usar aqui a minha paleta de blushes. Vou usar este tom, que me parece um tom mais pêssego, mas um pêssego que vai ficar bonito. Vou optar por aplicá-lo com um pincel mais pequeno e repara que ele é um bocadinho assim mais pontudo e ele é ideal. E vou dar batidinhas assim por todo a maçã do rosto, por cima do osso zigomático. Sempre com batidinhas, trazendo aqui para a zona da têmpora. É preferível que apliques pouca quantidade de cada vez e que vás construindo do que aplicares muito de uma vez e depois ficar muito marcado e não conseguires esfumar. E agora vou fazer movimentos circulares por cima de toda a zona onde eu apliquei o meu blush. Para quê? Para criar esta pele assim mais aveludada, mais clássica, mas que ao mesmo tempo vá buscar aquele quente, aquela vibração da terra tão característica do signo de Touro. E assim tens uma base, uma pele perfeita, linda e maravilhosa, que tu consegues transmitir através do teu signo.
Vamos passar para os olhos e aqui eu vou fazer um pequeno esfumado, um esfumado em degradê com castanhos. E como é que tu vais fazer este degradê? Muito simples. Vamos começar por criar aqui uma base que pode ser com um tom mais rosado ou um tom mais acastanhado. Eu vou usar este rosado porque vai se assemelhar mais à minha pálpebra e é isso que nós queremos. Então, vamos começar por aplicar a sombra base, a sombra primária, por toda a nossa pálpebra móvel e a fixa. Portanto, por toda a nossa pálpebra. Primeiramente com batidinhas e depois é que a gente vem fazendo movimentos circulares para esfumar. Relembre-se que ela apenas serve como uma sombra base para trazer luminosidade ao teu olhar. Com um pincel um bocadinho mais pequeno, vou usar aqui uma sombra, esta sombra castanha. Vamos aplicar esta sombra mais ou menos aqui onde começa a nossa sobrancelha, a linha de baixo começa a subir. Vamos aplicar aqui com o olho aberto, vamos olhar em frente e vamos aplicar. Porquê? Porque quando nós estamos a olhar de frente para o espelho, de olho aberto e não assim, ou a levantar a sobrancelha, nós vamos conseguir perceber onde está o nosso côncavo, aonde é que a pele cobre e assim vamos garantir que temos sombra a sair um bocadinho do côncavo e vai fazer com que, quando estejas de olho aberto, se note que tens maquilhagem no olho. Portanto, eu vou carimbar toda esta zona até aqui abaixo, mas vou carimbar e vou trazer para dentro. Vou fazer aqui quase como se fosse uma curva, aqui no canto, ok? Vou carimbar toda esta zona que eu delimitei. Portanto, eu carimbei toda esta zona aqui. Não cheguei, não fiz aqui uma linha reta, fiz uma linha curva aqui junto à raiz das minhas pestanas e agora vou carimbar toda esta zona. Atenção que eu não estou a carimbar a zona interna, apenas a partir do sítio onde eu carimbei a primeira vez. Agora, vou fazer movimentos circulares por toda a pálpebra. Atenção, toda a pálpebra não. Por toda a zona que eu carimbei. Aqui vou fazer movimentos de vai e vem ao de leve para retirar alguma marcação. E aqui vou fazer movimentos circulares. Com o pincel da sombra base, eu vou carimbar a zona branca de dentro do meu olho e vou circundar, criando aqui um degradê, um esfumado, para que não se note a diferença entre as duas sombras, para que não haja uma marcação entre as duas sombras. Agora, vou buscar um pincel mais pequenino e vamos fazer aqui um esfumado estilo gatinho, mas não é bem gatinho. Então, nós vamos usar um pincel lápis e um pincel mais de esfumar, mas mais pequeno. Vou buscar o pincel lápis e vou usar a minha sombra castanha escura. Vou usar esta. E o pincel lápis nós não conseguimos esfumar. Ele não esfuma, ele cria um borrão. Se eu carimbar, ele carimba, ele cria uma marcação. Mas se eu esfumar, ele não vai esfumar, ele vai marcar. Percebes? Olha aqui.
mesmo que eu faça movimentos de vai e vem, ele só faz um borrão. Ele não esfuma. Ao passo que se eu usar esta para esfumar, ela vai esfumar com muito mais facilidade, de uma forma muito mais eficaz. Olha aqui. Estás a ver? É por isso que nós não usamos o pincel lápis para esfumar, mas sim para depositar sombra. E é isso que nós vamos fazer. Vou buscar a minha sombra de castanha escura e aqui mesmo, junto à raiz e junto aqui ao cantinho onde faz a nossa dobrinha aqui do osso, eu vou carimbar toda esta zona, assim. Eu só carimbei. Com o pincel de esfumar mais pequenino, eu vou fazer movimentos circulares em cima da sombra e trazer para cá. Movimento circular e trazer para cá. Assim. Desta forma, eu vou conseguir criar aqui um canto mais marcado, mas ao mesmo tempo sutil, elegante. E agora, com o pincel da primeira sombra colorida, não é da primeira sombra base, da primeira sombra colorida, eu vou carimbar novamente aqui a meio da minha pálpebra e vou fazer movimentos circulares para difundir aqui as duas sombras. Eu posso vir aqui mais abaixo, nesta zona de cima, esfumar, para que não haja marcação e esteja tudo alinhado. Vou buscar a primeira sombra, a sombra base, para carimbar aqui o cantinho, aqui o meu canto, varrer aqui junto à sobrancelha, junto à linha d'água e fazer movimentos circulares aqui no canto para me trazer a luminosidade que eu preciso ao meu olhar. Desta forma, eu tenho aqui um olho simples, rápido, em degradê. Vai trazer aqui esta leveza ao teu olhar. Eu vou buscar um bocadinho de sombra preta para dar mais ênfase aqui no canto e com o pincel vou dar-lhe aqui um esfumado muito suave, muito ao de leve, para criar aqui uma fusão entre os tons, as cores. E lembra-te, sempre que tu mexeres numa cor, seja ela qual for, vais ter sempre que mexer nas outras todas para removeres qualquer tipo de marcação. Agora vou aplicar a minha máscara de pestanas e estou a usar estou a testá-la, da Incense, que ela supostamente dá pestanas, aquela sensação de pestana falsa, e que para esta maquilhagem é uma boa opção, porque não precisas de aplicar pestana postiça. Então, vamos pôr o nosso espelho mais abaixo, levantar o nosso queixo, abrir, encostar à raiz das pestanas e fechar o olho. Ao mesmo tempo que eu fecho o meu olho, a minha mão sobe. Desta forma, nós vamos conseguir
criar aqui uma curvatura às nossas pestanas. Repara que eu pintei aqui a sobrancelha, a pálpebra sem querer. Vamos deixar secar e eu já te vou ensinar como é que vamos retirar esta máscara de pestanas que ficou onde não devia. Enquanto a nossa máscara de pestanas das pestanas superiores seca, vou aplicar o meu lápis verde na linha de água. Vou aplicar na linha d'água inferior, mas de forma a esborratar um bocadinho o exterior. Aqui assim. Assim. E porquê borrar um bocadinho o exterior? Exatamente para que faça com que o nosso olho pareça maior. E então, agora o que é que vamos fazer? Vamos seguir exatamente o mesmo princípio do olho da parte da pálpebra de cima, mas ao contrário, vamos começar pelo pincel lápis, a esfumar, fazer varredura ao longo da parte exterior do nosso lápis. E atenção, é apenas com o que está no pincel. Não precisas de ir aplicar mais sombra, a menos que já não tenhas nada no pincel. Com a primeira sombra colorida, o primeiro castanho, vou esfumar mais abaixo. E com a primeira sombra de todas, a sombra base, vou então finalizar por toda a pálpebra com os mesmos movimentos de vai e vem. E desta forma nós conseguimos criar aqui um degradê no nosso olhar, tanto em baixo como em cima. E trazemos aqui o castanho da terra, juntamente com o verde, que é tão característico do elemento terra do signo de Touro. Agora, já tenho o outro olho feito. Sempre que te acontecer isto, vais buscar uma escovinha destas e vais varrer ao de leve em cima do sítio onde ficou a máscara de pestanas, no sítio indevido. Se possas ter uma sobrancelha bem definida, que é algo tão marcante no signo de Touro, vais precisar de máscara, vais precisar de uma máscara de sobrancelhas, mas antes vais pentear as tuas sobrancelhas, vais alinhá-las para também tirar a parte da base em excesso e dos pós. Agora, estas máscaras, por norma, elas já têm, podem ser em cera, podem ser em várias coisas, mas elas já têm uma escovinha que é muito mais fácil de aplicar. Não temos que estar a aplicar sombra ou fazer aqui uma correção tão grande. Apenas vais escovar a tua sobrancelha de forma a pintares os teus pelinhos da sobrancelha. Podes ainda vir com a escova limpa, dar aqui o acabamento, tirar todo o excesso. E olha a diferença de um olho para o outro, de uma sobrancelha para a outra. Esta sobrancelha já está arranjadinha, muito rapidamente, enquanto que a outra, coitadinha, ainda está a necessitar de cuidados. E agora eu vou-te ensinar uma técnica de lábios que vai dar aqui o toque subtil juntamente com o teu olho. Precisar de um lápis de lábios e de um batom nude, que pode ser castanho, castanho rosado ou até mesmo um vinho, também fica muito bonito. Hoje vou-te ensinar a fazer uns blurred lips, uma técnica simples, rápida, que facilmente consegues recriar antes de sair de casa ou até mesmo no caminho para o trabalho. Vou desenhar os meus lábios, vou contornar
Isto falar e contornar os lábios não é fácil. Já contornei os meus lábios e escureci ligeiramente os cantos internos do meu lábio com o lápis. Assim, desta forma, deixando o centro. Tom mais escuro para escurecer os cantos. Esta é uma fusão entre as duas técnicas, os Ombre Lips, onde o centro é mais claro, e os Blurred Lips. Aqui nos Blurred, como é que nós vamos fazer? Vou esfumar com um pincelzinho assim deste género o lápis, fazendo apenas pequenos esfumados no sítio onde eu apliquei o lápis de lábios. Com os Ombre Lips, vamos escurecer os cantos da boca, deixando o centro mais claro. E para isso eu vou aplicar um nude rosado aqui a meio. E com o dedo desta forma consegues aplicar o batom mais claro na zona central, criando este degradê, este ombre lips, com um tom acastanhado mais escuro e um tom acastanhado mais rosado e clarinho. E desta forma consegues criar um look digno de uma mulher de touro. As mulheres de touro são elegantes e adoram o conforto, a sofisticação, o glamour. Com sombras terrosas e um blush suave, a tua maquilhagem vai trazer tons mate e, consequentemente, vai trazer uma beleza mais natural e duradoura ao longo do dia. Este é o visual perfeito para uma mulher de touro que quer encantar e encontrar o seu parceiro ideal. Conta-me aqui nos comentários se esta maquilhagem ressoou contigo. Um beijo, até à próxima aula!